Oi, pessoal, esse é o podcast No Bico do Corvo, hoje com o Grito das Corvas, e o papo de hoje é o lado B de um papo que já tivemos aqui antes. Pois bem, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós voltamos trazendo muita polêmica. Lembra quando trouxemos a história do Elvis? Pois é, hoje conversaremos sobre o polêmico longa de Sofia Coppola, Priscila. Eu sou Samantha Calegari e onde não puderes amar, não te demores. E eu sou a Débora Kim, e quando Elvis estava infeliz, me acredite, todos ficavam infelizes, e penso que temos muito que pensar juntas por aqui hoje. Em 4 de janeiro desse ano, estamos em 2024, para quem nos ouvir daqui a uns anos, né? Foi lançado o longa Priscila, um longa-metragem que traz a jornada de Priscila Beaulieu, mais popularmente lembrada como Priscilla Presley, e que ainda antes de ir para as telas, ele já causava polêmicas. Tendo a direção de Sofia Coppola, ele conta a história de amor de Priscila e Elvis com o filtro do olhar dos tempos modernos e pelo olhar de Priscila. E aí já viu, né? Pois é. E uma coisa que eu comecei a pensar muito quando você propôs essa pauta para o programa de hoje, assisti o filme, não tinha assistido ainda, né? Então eu me forcei aí a não dormir. Consegui milagrosamente assistir o filme legendado. Uma coisa que me incomodou muito ao final do filme, até durante o filme, foi o fato de ter sido documentado nessa história apenas uma fase da vida da Priscila, limitando a Priscila à esposa do Elvis. Isso é uma coisa assim que acabou comigo. Eu tinha tantas expectativas. Quando o filme estava caminhando para o final, eu não vi, né, porque não dá para a gente ver ali a faixinha, eu coloquei e dei um pausa para ver quanto que faltava. Já tinha passado 1h e pouco do filme, então faltava lá, sei lá, uns 20 minutos. Falei assim, como assim 20 minutos? Não vai falar do que era a Priscila? Porque a Priscila não foi só a mulher do Elvis, né? Então eu achei que assistindo o filme, eu veria realmente a história da Priscila. Priscila, quem foi essa grande mulher? Quem é essa grande mulher? Então isso me incomodou pra cacete. De verdade. Eu assisti o filme no cinema, e já na chegada me assustou o fato de que o filme já começa com eles iniciando a relação. E eu achei que a gente ia ter acesso a um pouco do background dela, mesmo sabendo que o longa foi baseado na biografia dela, né, Elvis e eu esperava que tivesse um pouco mais de Priscila, porque o filme é Priscila. E eu estava esperando toda essa resposta de quem era ela, o que ela fazia. Não, e daí no cinema, Sam, aquela história de tu tá acompanhando naquela lentidão, porque é um filme lento, e em torno do relacionamento silencioso, vagaroso, dá uma soneira e tu pensa, cara, é a mulher do rei do rock, e a vida é essa coisa sem sal nem açúcar. Mas eu acredito que esse silêncio pode até ter sido, acredito que tenha sido proposital, porque dá a clara impressão da solidão em que ela vivia, né? Eu penso mesmo, porque mesmo na questão escolar, quando eles começam a relação, e aí vem o primeiro choque, eu acho, a primeira provocação do filme, que é a idade, né? Sim. Ela tinha 14, ela estava na escola ainda, e ele tinha 24, e tu vê que na escola ela já é meio isolada dos demais, parece que os colegas não dão muito assunto para ela, então ela era uma mulher envolvida de silêncios. Eu acho que o silêncio no filme foi proposital para trazer essa solidão. Ela não tinha notícias dele por meses, ela muitas vezes sabia dele pelas revistas. E desde o início ela vivendo em função dele, né, Debs? Sim. Desde que eles começaram a se conhecer, nem namoravam ainda, né? Ela sempre vivendo em função dele, esperando por ele. A vida dela, do momento em que ela conheceu o Elvis, foi em função dele. Era os recortes de revista. Eu acho que isso ficou muito marcado para mim, porque eu acho que eu, pelo menos na adolescência, tive aquela coisa de ser fã de artistas e tal, e aí tu recolhe material de revista, de jornal, e ela tinha esse ritual, né? Ela andava com as revistas, levava as revistas para a escola, e ele traz esse encantamento para ela, né? E de certa forma, no começo da relação,
ele tinha essa coisa meio príncipe, né? De vou esperar por ti, tu vai esperar por mim. Sim. E depois vem certa, né? tudo na hora certa. Depois vem aquele segundo momento quando ele leva ela para Graceland, que tem todo aquele processo de comprar roupa para ela, escolhe as cores que ela deve usar porque fica melhor ou porque fica pior. Que ele tinha um senso estético, né? Eu acho que o filme marcou muito isso. Eu tinha lido a biografia, mas eu não me lembrava dessa sutileza, porque a função da modista, eu achei assim, meu Deus, ele tinha mais noção de moda do que a própria Priscila, que colecionava revistas com os sapatos que ela queria, as roupas que ela queria, e ele vai lá e desmonta toda essa ideia que ela tinha com o olhar dele sobre as coisas, né? Então, nesse quesito, assim, eu vejo muito o Elvis transformando a Priscila naquilo que ele gostaria de ter. Então, ela virou a bonequinha de luxo dele ali. Foi. Então, é essa percepção que me traz essa ação dele, né? Mudar o cabelo, não, seus olhos vão ficar mais bonitos se você pintar o cabelo de preto. O vermelho não te cai bem, né? O azul sim. Então, isso eu vejo o Elvis transformando a Priscila naquela bonequinha que ele queria ter. E o próprio delineado, ele queria que os olhos dela ficassem mais marcados, né? O cabelo. Isso, tanto que a primeira vez que ela vai lá para a casa dele, para Graceland, e volta, os pais encontram uma outra menina. Porque ela tinha, ainda, eu acho que ela estava com 17 anos, né? Ela estava terminando a high school, que é o ensino médio, né? Então ela devia ter 16, 17. Tanto que aquela cena dos pais esperando ela no aeroporto e ela descendo já com aquele cabelo, aquelas roupas, os pais não reconheceram a filha ali. Porque era uma família mais simples, né? E ficou evidente a decepção ali. Cadê minha menina? Cadê minha filha? Então não era a Priscila ali jamais, né? E ela tinha uma frustração também relacionada a isso, porque ele tinha todo esse jogo com ela, tinha toda essa presença, e ela já estava se acordando para uma sexualidade que ele continha, né? Sempre. Então tá na hora, quando for a hora tu vai saber. E ela ficava meio frustrada. E eles tiravam fotos sensuais e coisa, mas ela não conseguia nunca. Gente, e é lógico, era o príncipe encantado, ela foi a escolhida, né? Então, o Elvis, na época, já era um homem, um rapaz que tudo quanto é menina gritava, berrava, queria, e ele apontou para ela, é você que eu quero, né? Então, nesse momento em que ela se sente, né, a escolhida, a especial, então eu tenho que ser o melhor que eu posso ser, né, para honrar esse prêmio de ser escolhida pelo Elvis. Isso fica muito evidente, muito evidente. Tem uma afirmação dela, da própria biografia, né, que ela diz: eu vivi no mundo dele, eu queria agradá-lo, eu queria me encaixar, queria me divertir com ele, eu queria ver o que ele gostava. E acho que o filme trouxe uma tradução muito interessante do quanto ele separava as coisas, né? Porque com ela, ele era um Elvis. Sim. Toda aquela coisa do príncipe encantado, do vamos esperar o teu momento, né? O momento certo, o momento adequado. Fez tudo conforme a cartilha da época mandava, mas fora da relação, nos tabloides, nas revistas. Então, mas será que... Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, será que ele não tinha aquela ideia da Priscila, da intocável? Ela era tão perfeita, tão maravilhosa, tão santificada para ele, a mulher ideal, né? Que ele queria, o troféu dele, talvez, não sei, que ela se tornou intocável para ele. Será que não foi isso? Eu fiquei me questionando quando eu assisti se não seria aquela clássica situação da mulher para casar e da mulher para ficar. Também. Que se nutre ainda hoje, né? A mulher de valor é a mulher para casar, tu vai ter toda uma postura. Agora, a mulher que não é para casar, tu vai ter uma outra postura com ela. Então, tu vai poder vulgarizar, chincalhar e etc e tal. Então, eu acho que ele botou ela nesse lugar. Então, aqui é o meu lugar do bom comportamento, de ser o bom moço, de preservar ela, porque como ela é escolhida, eu boto num pedestal. Eu acho que são visões que se encontram bastante. Tem umas sutilezas de diferença, mas se encontram muito. Penso que faz muito sentido esse olhar. E acaba colocando ela naquela redoma, né? Protegida, muito entre aspas, de tudo,
né? Que na verdade ela não estava protegida, ela estava isolada. Então ela era propriedade dele, e isso ficou bem claro, né? Eu te quero disponível para mim. Tem um momento numa ligação que ele fala isso, né? Se você não for esta mulher que está sempre disponível para mim. Então a gente para aqui. É absurdo a gente ouvir isso nos dias de hoje, né? Mas, guria, vamos falar de uma coisa muito básica. A cena, logo no início da chegada dela na casa, que ela tá no pátio ali curtindo o entardecer e vem alguém da casa e diz para ela, você não pode ficar aqui. Porque olha lá os fãs no portão te olhando, você não pode ficar se expondo. Você não pode pegar a luz do sol, porque tem alguém lá te olhando. Que ela tava brincando com um cachorrinho, né? Que era a única coisa que ela tinha para se distrair. Então a bonequinha ganhou um cachorrinho. Ela não tinha amigos, né? Então a Priscila vivia a vida de Elvis. Dentro daquela mansão envolta lá, muitos tecidos e tapetes maravilhosos. E eu achei legal que o filme trouxe muita coisa do tapete grande, né? Ela pisava, o sapato sumia no tapete. Tu pensava, ai, olha, que mundo fofo. Mas que merda de mundo é esse que ela tá ali trancada, ela não pode ir pro pátio com o cachorro, imagina alguma coisa mais. E aí, para mim, uma cena que doeu foi quando ela teve o bebezinho. Tanto a ida quanto a volta do hospital, ela toda maquiada, toda montada. Sim. E aí ela sai do hospital, imagina, recém-parida, na pose, no salto, e o Elvis com o bebê no colo, assim, maravilhoso, né? E ela ali, uma coadjuvante da própria história. Exatamente. Aquilo ali me arrebentou. Aí eu pensava assim, Débora, calma, isso é de outros tempos, era assim que era. Hoje em dia não precisa ser mais. O filho sempre foi o troféu de masculinidade do pai. Claro, imagina. Olha só. Né? Olha que coisa, olha... Que linda, é minha, minha, né? Sempre foi o troféu de masculinidade do homem, o filho. Eu sempre, muitos homens, né? Principalmente, hoje não, hoje em dia, acredito que não. Mas em outros tempos era assim. Então, olha, nossa, olha quantos filhos eu tenho, né? Então você vê aquela prole de 6, 10, 14... Porque ironicamente, eles só tiveram uma, né? Mas eu acredito, se bem que depois do nascimento da Lisa, eles ficaram acho que mais uns 4 ou 5 anos juntos, né? Foi pouco tempo, porque eu tava observando... Mas também eles não transavam, cacete. Como que vai lá ela ia engravidar? Eles nem ficavam juntos, né? Não, e se tu for calcular, o casamento deles não durou nada. Porque foi de 67 a 73. Isso. Foram 6 anos de 72, casamento. Até 72. Saiu de 5 anos. 5 anos. Eu acho que a única vez que eles transaram foi quando ela engravidou. Foi quando a filha foi feita. Mas tu notou uma coisa? Eu notei isso. Pensando no filme do Elvis que nós assistimos pro outro episódio, a gente tinha uma Priscila super sexualizada naquele filme. Né, que ela era super envolvida e tal, aquela coisa, aquelas situações do quarto e não sei o quê, e que não conversou muito com esse filme dela. Para mim, trouxe um outro olhar, porque a gente tinha um Elvis máquina sexual no filme do Elvis. E no filme dela a gente tem um Elvis ausente, porque o Elvis dormia, se enchia de remédio e capotava. E ficava por isso. Tá explicado o único filho. Tá explicado. Mas realmente essas personagens não se conversam, né? Então aí vale lembrar que, de novo, né? O filme Priscila foi baseado na biografia dela, né? Elvis. Então, eu acho que cabe mais essa personagem do que aquela que a gente viu lá no filme Elvis, né? Com relação a ela, sim, claro, a gente sempre vai ter aquela história, né, que toda a história tem 3 versões, a versão do lado A, a versão do lado B e a versão original. E aí, mesmo que a gente misture as 2 versões, a gente tem um Elvis muito complicado ali no meio, porque ele parecia não conseguir separar muito a persona Elvis Presley, astro do rock, do homem Elvis Presley. Tinha ali parecia que tinha eu sentia ele muito fragmentado, porque em casa ele reproduzia algumas posturas que se esperaria num palco, como a situação, para mim, dos excessos dele nas brincadeiras. Um olho roxo, aquela cadeira que ele quebra na parede do lado da cabeça dela dentro do estúdio. Aquilo ali eu fiquei assim, ó, minha gente, mas que isso?
Que brincadeira é essa? Não era uma brincadeira. Ele estava frustrado, ele estava irritado, ele queria que ela saísse dali. Isso contava e ela ficou, e ele jogou uma cadeira na frente de todo mundo. E, tipo, ele não esperou nem... Violência não se justifica em situação nenhuma, né? Mas geralmente a gente espera que o agressor o faça escondido. Para não manchar sua própria imagem, né? Ele não, ele fez na frente de todo mundo. Não estava preocupado com isso, porque era o Elvis. Era o dono do mundo, né? O dono do mundo naquele período. Muito difícil. E falando da relação abusiva, né? Foi uma relação abusiva o tempo todo. Né? No momento em que ele faz a menininha de 14 se encantar por ele, no momento em que ele se ausenta dessa relação, mesmo não havendo uma relação, Sim. No momento em que ele traz ela para viver na casa dele e banca, então eu te banco, você me obedece. Sim. No momento em que você tem que estar disponível para mim, no momento em que eu só te como se eu quiser. E se tu tiver desejos, tu vai te aguentar, porque eu não vou estar presente. Sim. Mas tu não pode me trair também. Então não é à toa, né? Antes da gente começar aqui, você estava falando um pouquinho sobre a insatisfação da Lisa, né? A respeito da visão que teriam do Elvis com esse filme. E a visão que a mãe dela trouxe, né? Sim, porque na verdade o que aconteceu? A Lisa foi em torno de 4 meses antes dela morrer, ela trocou e-mails com a Sofia Coppola, se queixando que o filme seria um constrangimento público para a imagem do pai. E aí ela dizia o seguinte, ó: meu pai só aparece como um predador e manipulador. Como filha dele, ao ler isso, não vejo nada do meu pai nesse personagem. Eu não vejo a perspectiva de minha mãe sobre o meu pai. Eu leio e vejo sua perspectiva chocantemente vingativa e desdenhosa e não entendo o porquê. E aí a Sofia, né, respondendo a ela, disse: espero que quando eu assistir ao filme final, você se sinta diferente. E entenda que estou tomando muito cuidado ao homenagear sua mãe ao mesmo tempo em que apresento seu pai com sensibilidade e complexidade. Só que aqui, Sam, tem uma questão. Esse livro é de 1985. E esse olhar sobre o Elvis está no mundo desde então. Por que o choque logo agora? Será que a Lisa não leu o livro da mãe? Eu acredito, Debs, que hoje, nos dias de hoje, de uns anos para cá, a gente tem falado muito sobre abusos, né? Muitas mulheres vivem casamentos de 20, 30, 40 anos, em que é normal. Não, isso é normal, o marido faz isso mesmo. Então, eu acredito que nessa época ainda se tinha muito essa visão. Não, isso é normal. Ele é marido, né? É um casal em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Então, acho que traz muito isso, a realidade daquele momento que já não existe hoje e não pode existir hoje. Sim, mas o peso de ela ter sido quem... E mais o peso dela ter sido quem decidiu por se divorciar nos anos 70. Imagina, uma mulher desquitada nos anos 70 era o fim da picada. No Brasil nem existia divórcio, acredito que nessa época. Aqui no Brasil nem existia. Eu não sei te dizer. Acredito que não. Pergunta. Acredito que não. E outra coisa, quando a Lisa traz essa narrativa, né? Ela traz a narrativa da filha. Então, é muito comum, né, filhos, não, mas meu pai não é assim. Porque existe o pai, existe o marido, o homem. E eu acredito que seja muito difícil para alguns filhos entenderem e verem isso, né, essa diferença dessas personagens. Então, assim, há homens que são excelentes pais, mas péssimos maridos. E vice-versa, né? Sim. Então, quando ela traz isso, ela traz do pai que ele foi. Então, eu não vejo meu pai nesse personagem. Claro. Mas agora, será que tu conheceria o teu pai como marido? Talvez ela não conviveu o tempo suficiente. Não conviveu, porque quando elas se separaram, a Lisa tinha o quê? 5 anos. 4, 5 anos. Então, ela não conheceu o marido Elvis. Ela conheceu o pai Elvis. Talvez se esse casamento tivesse perdurado, né, 20, 30, que ela tivesse passado a adolescência dela ali dentro daquela realidade, a visão dela fosse outra. A cena do filme em que eles fazem a foto de família,
que a Lisa já tá um pouco maiorzinha. Sim. O desconforto daquela cena. Sendo no colo do pai, ela tá ali super inocente, super contente, feliz que o papai tá em casa, papai já naquelas roupas bem extravagantes daquele período da fama dele. E mamãe é um acessório ali, né? E a mamãe desconfortável. Parando ali do lado, fazendo aquela pose fofa, mas termina a foto, ela sai como tipo, ok, obrigação cumprida. Exatamente. Tinha um desconforto naquela cena ali que eu não sei te explicar, mas era uma sensação ruim de... Tá, tira a foto tu e a criança me deixa fora. E até a posição onde colocam ela, né? Então é uma poltrona onde apenas um senta. O trono do rei. Né? O trono do rei. Ela, uma hora se senta no chão, outro momento ela se apoia ali, né? Tenta se encaixar. Ela estava tentando se encaixar naquela cena. A percepção que eu tive foi essa. Ela estava tentando se encaixar naquela cena. Só que aquela cena não tinha lugar para ela. Não cabia ela. Né? Porque era sobre ele. Era sobre ele. Sempre foi, né? Sempre foi sobre ele. E tanto foi sobre ele que eu acho que uma coisa que dá pra gente mencionar também, a questão dos medicamentos já lá no início do relacionamento. Voltando um pouco no tempo, né? Que ele já tomava, desde que ele voltou da guerra, ele já tomava as medicações para conseguir dormir. Sim. Porque ele tinha uma ansiedade bem notável, né? E ele queria que ela tomasse também. Então, nas primeiras noites, ela até toma junto para dormir, mas aí aquele sono que ela dorme não sei quantas mil horas e a vida está acontecendo e ela está lá dormindo. E até que chega um momento que ela bota um certo limite de, ó, tu toma isso, eu não. Né? Ela acaba abrindo mão porque ele acabava trazendo ela junto. Não tem problema. Sim, mais uma vez, na tentativa de se encaixar naquilo que ele queria, naquilo que ele esperava. Né? E ele tentando forçar o encaixe também, né? Porque eu penso, ali era uma atitude meio patética, né? Fãs de Elvis vão me matar, mas enfim. Se eu tô tomando aspirina porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou te oferecer uma aspirinação. A menos que tu me diga, me dá uma. Aí tá, ok. Eu também estou com dor de cabeça. Por que eu vou fazer isso com um medicamento para dormir? Sim. Ou com outro medicamento, sei lá, um estimulante para me acordar? Não tem sentido, mas na cabeça dele aquilo fazia sentido. Então, assim, era um cara quebrado, que tinha os traumas dele, tinha as histórias dele, mas ele acabava puxando todo mundo junto pro trauma dele. Buraco, Os amigos, aquelas festas, aquelas coisas loucas que eles faziam, e que muitas vezes acabava excluindo ela até da bagunça, né? Porque tava ele e os amiguinhos fazendo bagunça, mas ela tinha limites do que ela podia fazer no grupo. Ela tinha limites do que ela podia fazer, ela tinha limites do que ela podia falar, né? Sim. A opinião dela não era aceita. Então, no momento em que ela tentava verbalizar ou mostrar algo diferente, era o momento em que ele tinha os rompantes, né? Ou seja, voavam-se as cadeiras. Voavam-se as cadeiras. Então, ela não tinha direito nenhum, ela só tinha deveres. O dever de estar disponível para o esposo, o marido, né? Que não cumpria o papel de marido. No início da relação, quando ela ainda está na função da escola, que ele manda ela de volta para casa para terminar a escola, e mesmo quando ela vai morar com ele e terminar a escola, ele bota regras nela como se fosse pai, que ela tem que passar, ela tem que melhorar as notas, o que está acontecendo com a matemática dela. Só que ele quer fazer festa a noite inteira e no outro dia de manhã não deixa ela estudar, exatamente. Porque ela tinha que estar presente com ele na farra. Mas no outro dia ela tinha que estar presente na escola. E aí, que não tinha mais que 24 horas do dia. Então, egoísmo, né? Ali a gente viu o egoísmo do Elvis. E eu achei fantástico uma cena que ela sempre ali isolada de todo mundo na escola, e todo mundo, olha, namorada do Elvis, não sei o quê. E no momento da prova, que ela tá sentada do lado da menina, né? Que ela olha aquela prova assim, fodeu, né? Porque eu já não tenho nota, agora que eu não vou ter nota mesmo. Ela olha pra menina e fala assim, você gosta do Elvis? Aquilo ali eu achei genial. Eu acho que foi o momento que ela foi mais ousada. Achei uma ousadia micro, né? Me dá uma cola que eu te apresento meu namorado. Assim, cara, ela demorou pra abusar disso, né? Demorou. E só usou ali, né, guria? Só usou ali. Pelo retrato do filme, né? Ela só usou ali. Que absurdo. Acho que uma coisa que a gente podia comentar também, né? A gente falou dos silêncios, né? Dos silêncios desconfortáveis do filme. E aí eu gosto muito de pensar como foi a minha experiência de assistir no cinema, porque
Eu moro numa cidade pequena, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí o cinema que eu fui, tinha eu e mais uma pessoa no cinema. Meu Deus! Ironicamente, a pessoa estava sentada no banco imediatamente atrás do meu. Então eu não conseguia ver a pessoa não conseguia me ver, e ninguém respirava. Não se escutava nada, sabe? Até para comer, o barulho do pacote era aquele barulho discreto, porque qualquer barulho parecia um grito dentro do cinema. Incomodava, qualquer barulho incomodava. Incomodava. E aí, guria, acho que conversa muito com os silêncios do filme, que quando o filme termina, que ironicamente termina com uma música animadinha e tal, animadinha entre aspas, né? Porque a letra é tristíssima. Eu me levanto para sair de cinema muito cestrosa, porque já eram quase meia-noite, e eu não sabia se a outra pessoa no cinema era uma mulher ou era um homem. E a gente, como mulher, a gente fica meio, né? Eu moro numa cidade super retrógrada, assim. A gente fica atenta. Era uma mulher que estava sentada atrás de mim. E a gente se olhou e as duas ao mesmo tempo. Ai, graças a Deus, era uma mulher. As duas com medo, né? As duas em silêncio para não externalizar nada. Depois a gente deu risada bastante, esperando cada uma seu Uber, né? Sobre como é que tinha sido assistir o filme e fazer silêncio. Mas, enfim, dentro dos silêncios do filme, a gente não tem as músicas do Elvis, né? Porque o babado do espólio, porque o que aconteceu? Quando a Sofia estava produzindo o filme, ela teve todo um forrobodó da galera que detém os direitos autorais do Elvis por conta de que estavam achando muito polêmico, de que poderia quebrar a imagem do Elvis e que ia desvalorizar o espólio e tudo mais. E aí, dentro de toda essa rebeldia, dessa rebelião que rolou, eles proibiram a Sofia, eles não autorizaram que ela utilizasse as músicas do Elvis no filme. Tanto é que, se tu for observar as músicas que rolaram durante o filme, sim, a maioria foram músicas com vozes femininas e que, embora tivessem os ritmos da época que se relacionavam muito com os ritmos do Elvis, nenhuma música era dele. E aí todo mundo achando super conceitual, uau, o filme com o Elvis sem a música do Elvis, mas na verdade porque rolou essa proibição, e eu acho que a Sofia achou soluções muito compatíveis com a proposta do filme, porque a gente tem toda aquela coisa da bonequinha de luxo, né, com ela, e as músicas acompanhando esse ritmo, mas na verdade não entrou música do Elvis justamente por conta de todo o forrobodó. E o filme foi muito mal recebido pela crítica, né, principalmente pelo pessoal que elogiou muito o filme do Elvis, por conta dessa imagem de, ai, nossa, um Elvis abusador, ai, nossa, um Elvis agressivo, né? Então teve todo um, ai, que gente mimizenta, quanto feminismo, quando na verdade o que aconteceu? Era um casal normal da época. Era. Entre aspas, normal, né? Existe até hoje, né? Com relação à ausência das músicas, as ausências existem. As ausências entre elas, as músicas do Elvis, eu assisti o filme, né, já que você trouxe sua experiência, eu vou trazer a minha também. Eu assisti o filme e me causou estranheza. Eu falei assim, gente, como assim? Não tem uma música do Elvis? E eu não fazia ideia dessa fofoca, desse babado. Eu sou fofoqueira. Né? Vamos dar fofoca do Beck, né? Quando eu olhei aqui na pauta, a gente disse, gente, que polêmica é essa? Debs, me conta. Sim, mas aí... Porque eu tava nessa vibe aí do, nossa, conceitual, que bacana, conseguiu fazer um filme falando de Elvis sem uma música de Elvis, né? Eu tava nesse óculos cor-de-rosa. Mas como é simbólico, Sam, como é simbólico isso. Porque para pensar, o filme de Priscila traz principalmente as ausências de Elvis quando ela esperava presença. E de tanta ausência ela decide ir embora. E foi tanta ausência que ele esteve ausente até na trilha sonora do filme dela. Então, Sofia foi uma gênia. Para mim foi genial o olhar dela sobre a situação. Ali, realmente, a ausência foi carimbada, né? Sim. Não, e eu penso que é um filme que ele traz uma polêmica para nós hoje, porque se tem uma outra consciência sobre as situações de cada gênero, principalmente dentro dos relacionamentos. Sim. Então, a provocação, na verdade, ali só tem a história dos dois. A provocação fica por nossa conta, é a gente que está se incomodando com o que está vendo. Sim. É a gente que tá, né, a galera que, ai, nossa, quebraram a imagem do Elvis, o Elvis herói. Cara, olha como é que Elvis morreu. Ele é tão humano quanto nós, ele morreu no vaso sanitário, defecando.
Vomitado. Né? Com 3 semanas no intestino. Uhum. Humano que nem todo mundo. Então, humano demasiado humano. Que surpresa é essa de, sabe, de que tanto choque, todo mundo sabe o que aconteceu. A Priscila não ia sair do relacionamento se ela não tivesse motivo. Mas é que alguém tem que ser a megera da história, e sempre vai ser a mulher. E eu acho fantástico que, pleno 2024, o macharedo fã de Elvis tá botando fogo no parquinho por causa do filme. Né? Eu acho que a bilheteria foi muito baixa, eu esperava muito mais, porque eu tava com muita expectativa sobre o filme. Então eu fui pro cinema sedenta, né? Achei uma obra-prima, achei um primor. As cores, a fotografia, mas o espólio falou mal até dos cenários. Nossa. Ah, que Graceland não é assim, porque não sei o quê. Só que assim, era para ser o foco nos personagens. Então, o cenário era um acessório. Não precisava ser uma retratação perfeita de como era a casa, né? Mas como parece que foi o filme Elvis, né? Sim, mas parece que eles queriam aquela fidelidade, mas não é o filme do Elvis. Na real, você olha o cenário do filme Elvis, falando da casa deles, né, lá, o Graceland. Você olha aquele cenário e olha o cenário de Priscila, é muito mais elegante e requintado no filme Priscila do que no filme Elvis, que para mim era muito cafona. Sim, mas era cafona. Graceland tem uma cafonice ali. Porque rico acha, né? Os novos ricos, os emergentes, né? Que quanto mais luxuoso, não sei o quê. Mais fricote, mais rococó, mais viagem na maionese. Eu olhava aquilo e falei assim, gente, não é possível, isso é muito cafona. Tudo bem que falando da época... as cores. A maneira que ela usou as cores, porque se tu olha o filme do Elvis, é tudo aquilo muito iluminado, né? Claro, tomando por consideração só o último Elvis, que sei porque já tem tantas versões de tantos filmes dele que... Sim, então, mas a gente o tá falando último... tanto aqui do episódio, vamos convidar o povo para assistir o episódio anterior, né? É verdade. Né, que a gente trouxe, inclusive, o cover do Elvis. O cover do Elvis cantou pra nós, foi maravilhoso. Então, você que está nos ouvindo aí, vai lá no canal, busca o episódio, eu não lembro o número, do Elvis, que você vai curtir. Eu acho que é o episódio número 9. Eu não me lembro. Do Grito das Corvas, acho que é o 9. Então corre lá, acabando esse aqui, corre lá para ouvir o episódio do Elvis. Tá pra bem pegar bacana. O babado, fofoca completa. Não, e aí falando das cores, né? Tu vê lá, era toda aquela coisa luz, Las Vegas, brilhos e coisas. E o da Priscila é uma coisa mais intimista, mais... Pastel, aquela coisa mais pastel, né? Uma coisa meio rosácea também, tu vê que é mais rosa, né? Eu achei que trabalhou muito bem a fotografia do filme. Achei muito bonita também. Achei bem bacana. E a atriz que fez a Priscila, achei muito fofinha também. Ela é linda. Ela é uma bonequinha. Uma bonequinha. Gente, que menina linda. Apaixonei. E a Priscila disse que quando foi assistir o filme, e aí a Lisa já não estava mais entre nós, quando o filme lançou, né? Mas a Priscila disse que quando foi assistir o filme, ela procurou se distanciar dela mesma e assistir o filme como se fosse alguém de fora, para ver que sensações o filme provocaria nela, e ela disse que saiu do cinema muito satisfeita. Ai, que maravilha. Então, se ela, vendo a história dela, ficou satisfeita, quem somos nós para questionar, né? Não é? Mas que eu senti falta da Priscila atriz, da Priscila empresária, autora, produtora, sabe? Priscila pós-Elvis. Que nem é tão pós assim, né? Pós aquele relacionamento, né? Eu senti muita falta. Quando eu fui assistir o filme, eu achei realmente que eu ia acompanhar a Priscila até os seus dias atuais, seus 78 anos. Eu achei que eu estava indo ver uma cinebiografia também, e não um recorte. Era para ter... Acho que o nome do filme não era para ser Priscila, acho que era para ser Priscilla Presley. O período dela sendo Presley. Aí faria sentido ser a Priscilla Presley, né? O filme, porque contaria exatamente aquele recorte ali dos 13 anos, né? 13 anos de convivência entre essas duas personagens. Mas eu me frustrei por conta disso. A história em si, fotografia... Tudo, mas eu acho que foi um resgate... Sim, né? Eu acho que foi um resgate importante do que não se falou na época. Porque quando eles se separam, coitado do Elvis, né? Até hoje se nutre essa ideia, quando se escuta músicas mais voltadas para Priscila do pós-divórcio,
Ai, que sofrimento, né? como ele sofreu, coitadinho dele. E ela saiu como a megera. Eu acho que isso, embora tantos anos depois, porque 50 anos depois, vai se contar a história pela lente dela, de por que ela foi embora. Porque ela cansou. Cansou de ser traída, cansou de ser abusada, cansou de tudo. E interessante que no filme fica subentendido ali o romance dela com o professor, né? O professor de karatê dela, que é uma coisa que não abrem no filme, né? Não sei o porquê, porque esse romance realmente aconteceu, né? Eles viveram um período juntos, ela e aquele professor de karatê, mas ela, talvez até para ela não ser taxada, né? Olha, ela traía Elvis naquela época, só que assim, ela era mais traída do que... E aí ela perguntava para ele e ele negava na maior cara de pau. Ele era muito cara de pau. Não, você tá louca. Não, quem nunca, né? Você tá louca. Você tá louca. Isso, mas bem capaz. Isso aí é coisa de paparazzi. E ele isso aí eu beijando ela. Não, é montagem que eu tava beijando ela. Não tinha de Face na época. Não. Não tinha Photoshop na época, Elvis, desculpa, cara. Não, olha, que... E ela dava um ok, né? Anotado, mas ficava na cara dela que não tinha engolido a história, né? Então, o homem trair sempre foi permitido, né? Sim. A mulher não. Então... E será que ela, com a personalidade que se mostrou no filme, né? Será que ela, com aquela personalidade, ela trairia ele antes de se separar? Então, eu acredito que possa, sim, ter havido ali uma fé, sabe? Aquela coisa gostosa, aquele carinho, né? Mas até onde eu sei, o romance aconteceu no processo de separação. Sim. Até onde eu sei, né? Talvez você saiba de fofocas melhores. Não, essa fofoca aí eu sou desatualizada, porque não sei, na minha cabeça, mas aí eu teria que pesquisar melhor essa fofoca. Mas na minha cabeça, essa história deles desenrolou mesmo depois que ela saiu da casa do Elvis. Então, no processo de separação. Então, eu acho que ali, no período que ela ainda estava com ele, pode ter rolado ali. É a minha leitura, né? Eu acho que podem ter se aproximado, feito uma amizade e tal, mas acho que consumar o ato... Sim, acredito que acho difícil. Mas não parece ela sai da casa em 72 e o divórcio sai em 73. A separação Sim. mesmo, né? E até onde eu entendi, foi neste período que esse romance aconteceu. Então o filme deixa ali subtendida aquela coisa, né? Do clima. Sim. É porque, de certa forma, ela é a heroína da história. Dentro da curva narrativa, tinha que dar alguma redenção para ela, para o público não ser assim, né? Como é que o pessoal brinca? Aguentou muito e ainda foi simpática. Pelo menos fica aquela esperança. Tomara que ela tenha tacado um chifre daqueles, né? Aquela coisa. É o que a gente espera. É o que a gente espera, talvez era o que a gente gostaria, né? Mas fica aquela coisa engasgada, porque não foi uma vida de casados tão satisfatória assim. Ela tinha o troféu de ter o Elvis, mas era só o nome. Só o nome, porque parece o Elvis... intocável, né? O Elvis ela pertencia a Elvis, mas Elvis nunca foi de Priscila. Ele foi do mundo. Eu não, acho que ele não foi nem dele mesmo, né? Faz sentido. Aí você trouxe um pouquinho antes aí a morte da Lisa, em 2023, né? Foi. Eu não acompanhei na época, assim, a Priscila nessa época, mas deve ter sido, assim, uma das grandes batalhas dela, né? A perder a filha, né? E não fazia muito que ela tinha perdido um neto, né? Sim. Então, assim, essa mulher... Quanto Priscila perdeu ao longo da sua vida, né? Sobrou ela mesma. Priscila. Porque mesmo ela tendo separado do Elvis, eles ficaram com aquela coisa no ar, pelo menos mediante o público, né? De que estavam separados, mas que existia carinho, existia amor. Quando o pai do Elvis morreu, parece que ele passou os direitos de administração, né? Para ela, justamente para que o empresário não pudesse o rolê, né? Então, ela sempre foi presente ali, mesmo divorciada, ela sempre foi presente. Então,
Aí ela perde ele, ela perde o neto, ela perde a filha, ela perde. Barbaridade. Que vida. Pois é. Exato. Tem gente que só tem dinheiro, né? Tem gente que só tem nome. Só tem nome e dinheiro. É. Maravilha. O que mais que temos aí para trazer deste filme? Eu fiquei pensando, né? Bom, comentei, né, do quanto esse filme provoca os nossos limites com relação às pautas de hoje em dia, né? Acho que já dá de a gente ir se encaminhando para o fechamento, né? A provocação que ele faz num tempo que a gente tem um outro olhar sobre as coisas em relação a gênero, em relação ao respeito dentro do casal e o que é esperado e os ideais românticos que mudaram bastante daqueles tempos para cá, né? Nem não totalmente, que a gente ainda tem alguns padrões que se repetem, mas a maioria das mulheres hoje penso que pelo menos questionaria esse marido, né? Certamente. Diferente da Priscila, que ela meio que tolerava ali o que estava acontecendo. Hoje em dia, pelo menos, mesmo que a mulher não saia da situação, que a gente vê muito que as mulheres permanecem na relação, mas elas questionam mais, faltou questionamento. E para mim marcou muito a questão de que ela tinha um relacionamento dos sonhos das americanas daquele período, né? Porque era aquelas fãs plantadas naquele portão para sempre, e todo mundo querendo o Elvis, querendo beijar o Elvis, querendo agarrar o Elvis, querendo um pedacinho do Elvis. A Priscila teve tudo isso. E a coragem dela, naquela época, de se divorciar. Agora, enquanto a gente conversava, eu fui dar uma pesquisada sobre divórcio nos Estados Unidos. E nos anos 40 já era bem comum. Tá. Lá. Aqui no Brasil levou um pouco mais de tempo. Mas lá, ali pelos anos 40, já era bem comum. Nos anos 70 foi democratizando mais ainda, né? Mas ela era a esposa do Elvis Presley, no tempo que o Elvis estava no topo da montanha. Consciência iria querer se separar de Elvis Presley. Exato. E aí o filme termina com ela indo embora da casa ao som de Dolly Parton cantando I Will Always Love You, que ficou famosérrima no guarda-costas com a voz da Whitney Houston, né? Sim. E eu gosto muito que o início da música é a tradução da situação, que ela diz, ó, se eu ficasse, eu apenas estaria no seu caminho. Então eu vou, e ainda assim eu sei. Eu vou pensar em você a cada passo do caminho. E, de certa forma, essa promessa se honra, né? Aí ela sai dirigindo o carrinho dela, que ela ganhou de presente do Elvis, e a música vai tocando. E é uma versão da música que é mais animadinha, né? Ela ilui, ela parece mais feliz do que a versão da Whitney Houston. Eu gostei muito desse término, porque traz muito essa tônica de eu tô indo embora, mas o amor permaneceu, o amor continuou por aqui. Foi um casamento que não acabou por falta de amor, isso fica bem claro. Sim. Né? Foi um casamento que não acabou por falta de amor. Eu acho que foi um casamento que acabou por excesso de amor próprio, naquele momento. Então, aquela mulher que só amava o Elvis passou a se amar e a se olhar e olhar suas necessidades e tudo mais. Né? E que considerou também as ausências dele, né? Certamente, certamente. E quando a gente traz essa questão, a gente traz vivências próprias, né? Então, por exemplo, eu me casei muito cedo. Eu me casei com um homem 10 anos mais velho do que eu. Então, na época eu tinha 18, tinha 28. Então, eu sempre, olhando outra ótica, tá? Eu sempre tentei me encaixar naquele universo de um homem mais velho, já formado, já não sei o quê. Então, era uma menina que usava sandália rasteirinha, mas que queria usar vestido longo de salto alto para acompanhar o marido nas festas da empresa, né, que era executiva, aquela coisa toda, né? Então eu me via nessa situação. Então eu não sentia talvez houvesse, não sei, talvez se eu parar para olhar de fora, pegar essa, né, olhar de fora, talvez eu pudesse ver alguma interferência, não, isso aqui fica melhor em você. Mas eu, falando da Samantha, assim, eu me esforçava, não, é desse jeito, eu quero me vestir assim, eu vou me vestir assim, né? Então, eu vou estudar, eu vou me preparar melhor. Então, sabe, para me encaixar no mundo que não me pertencia. E realmente, não, aquele não era meu mundo. Né? Então, talvez a Priscila, aquela Priscila dos 14 anos, se visse exatamente assim. Sim. E é lógico que o Elvis vinha ali dando, não, olha, assim, é melhor, eu sou uma mais experiente, eu conheço mais, sei que, blá, 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 né? E vinha dando
Então, talvez, né, a gente falou da questão de abuso tudo, mas talvez não fosse tão... não estou querendo passar pano, tá? Mas, sim, um pouco, né? Talvez não fosse tão... Como que eu vou dizer assim? Tão maldoso da parte dele, né? Talvez... na verdade, ele foi criado nesse sistema, naquela época. Hoje em dia, se ele fosse vivo, se ela fosse viva, e nas idades que eles tinham, ele não poderia nem ter um relacionamento com ela. Imagina um cara de 24, embora hoje em dia um cara de 24 é um bebê, né? Com uma menina de 14. Hoje em dia não poderia. Não. De forma alguma, porque é crime. É crime. Assim como era claro, era uma época que se podia. E aí eu tenho muitas ressalvas em dizer isso, porque assim, eu sou contra essa coisa de menor de idade, ninguém toca, mas também acho. A minha mãe conheceu meu pai quando ela tinha 14 e ele tinha 19. Minha mãe com 15 já era mãe. Mas pensa que a gente estava... E por isso que eu quero trazer essa... A minha geração foi mãe... A minha geração foi muito mãe na adolescência. Então, ou seja... Pensa, eu não fui mãe, não pretendo ser, mas as minhas colegas de ensino médio, muitas foram mães, e os companheiros eram todos do exército. Então. Ou seja, eles eram maiores, elas eram menores. Exatamente. Mas era a cultura daquela época, né? A gente está falando aí de 40, 50 anos atrás. Sim, né? Na época que a galera com 40 anos era... Como é que cantava o Sérgio Reis, que panela velha é quem faz comida boa? E aí tu vai ver a idade da mulher panela velha dele. Mas Debs, os pais queriam casar suas filhas com homens mais velhos. Sim. Então, mas a longevidade também era menor nessa... A longevidade deles era menor. O pessoal morria com 30, 40 anos. Então, se tu não casasse cedo, tu não ia ter filhos, tu não ia criar os teus filhos a tempo. 40 anos já era idoso, né? Exato. A minha avó, com 13 anos, fugiu com o meu avô. Meu avô tinha 18, 19. Uma criança fugiu de casa com meu avô. Foram para outra cidade, eles saíram de Bagé para cá, para Rio Grande, e fizeram a família deles. E foram juntos até o final. O avô era safadinho. Depois nós descobrimos tias em cidades onde meu avô trabalhou. Mas eles foram... Por onde ele passava, com a família, né? Histórias da família. Mas eu acho interessante tu trazer isso da adaptação, porque, de fato, tu imagina, tu tem um padrão, e eu acho que a gente tem pouca diferença de idade, mas eu acho que tu também veio nessa geração de que tu tem que agradar o teu companheiro, porque senão teu companheiro não vai te querer. Então, tu querer te encaixar me lembra aqueles memes que hoje em dia o pessoal acha graça na internet, mas que foi a história de muitos de nós no passado. Que a menina recebe uma ligação do namorado evangélico, ela tá com a Bíblia embaixo do braço, amém, glória a Deus. Aí o namorado maromba liga e ela tá lá tomando whey. Aí liga o namorado velho, ai meu amor, já tomou teu remedinho da pressão. E ela se adapta a todas as personalidades de todos os namorados que ela tem. E a gente, de certa forma, foi criada assim, mas é que algumas de nós já vieram pensando diferente. Eu sempre fui uma que eu batia diferente. A minha mãe me dizia, mas tu não pode falar assim com teu namorado. Mas ele tá me questionando, eu vou falar assim. Não, você tem que agradar ele. Eu nunca pensei em casar, né? Então, quando eu era lá criança, eu queria ser mãe, sempre foi parte dos meus planos. Desde criancinha, né? Eu quero ter filho, mas casar não fazia parte dos meus planos. Então, para mim, uma coisa não estava... Eu lá com meus 8, 9 anos, né? Que eu já pensava... já pensava eu pensava nisso também. Eu pensava nisso, porque eu pensava mais tempo. Olha, só tu começou a pensar com 8 anos. Ou a falha, a confissão. Então, ser mãe sempre fez parte dos planos. Casar, não. Porque uma coisa não estava ligada à outra. Então, isso já mostra... Quando meus planos, tu vai rachar o bico. Então, já mostra que, embora a gente faça parte dessa, né, dessa época... A nossa cabeça já veio diferente. Minha mãe nunca me criou para ser esposa. Então, não tinha quem me ensinava a fazer crochê, a costurar, não sei o que, era minha avó. Então, não, uma mulher precisa saber disso. Uma mulher precisa ter bons modos. Uma mulher tem que... Minha mãe, foda-se, né? Imagina, você vai cozinhar se você quiser cozinhar. Então, já a minha mãe me criou para casar. Só que onde é que morou o perigo? A minha mãe me criou para casar, mas ela perdeu a mãe dela muito cedo.
Então, as irmãs mais velhas, todas envolvidas com a vida profissional, não conseguiram ensinar para ela as coisas que ela teria que ter aprendido. Tanto que ela aprendeu a cozinhar com meu pai. Olha E as coisas que eu fui aprendendo ao longo da jornada foram coisas que eu fui procurando. Ela me ensinou a cozinhar, só que eu sabia cozinhar melhor do que ela, meio que por instinto. Assim, a família do meu pai é toda de doceira, fazem salgados e coisa. Então, assim... Tá no DNA. A cozinha, para mim, já tá no DNA. E aí eu tinha curiosidade de aprender a costurar, aprender a fazer crochê e tudo mais, né? Então essas coisas eu fui aprendendo sozinha. E a minha mãe me dizia, ai, que coisa linda, a mãe nunca aprendeu, tu vai ser uma esposa maravilhosa. E aí o que eu sonhava, diferente de ti, sonho ser mãe, tem mulheres que sonham casar, tem mulheres que sonham... Eu sonhava em falar inglês e ser rica. Falar inglês eu já consigo, agora só falta ser rica. Tá mais fácil. Criança lá. Eu amava os filmes de princesas e coisa, continuo amando, eu vivo falando sobre contos de fada, mas o meu sonho tinha sido sempre falar inglês, porque eu brincava de como se eu estivesse falando inglês e que eu ia ser rica. Aí olha que coisa, né? Eu nunca fui ligada em contos de fadas. Tanto que eu pouco conheço história de contos de fadas, de princesa, nunca fui ligada nessa a gente pode começar a trazer histórias para cá pro Bico do Corvo. Boa, uma boa. Eu nunca vi essa menina. Eu adoro. Essa semana eu estava estudando, vamos deixar uns spoilers pro próximo, né? Mas eu estava estudando a história da Bela Adormecida por um viés analítico. E tem toda uma história que se relaciona com a questão do feminino, do olhar sobre os relacionamentos, de como é que rola o apaixonamento dessa mulher bela adormecida, que geralmente são aquelas mulheres que se trancam na torre do castelo por muito tempo, e aí os príncipes tentam alcançar, e tem aquela muralha de espinhos, e levam 100 anos, até que um príncipe tem coragem, tem maturidade suficiente para abrir esses espinhos, entrar e ir lá resgatar ela da torre do castelo. E eu acho que falando em torre do castelo, tu tens alguma coisa para compartilhar hoje, né? Torre do castelo. Não, então, deixa eu só terminar meu raciocínio. Eu nunca fui essa menina da princesa, dos contos de fada. Quando eu me espelhava e eu queria imitar alguém, sabe quem que eu imitava? Viva Porcina. Juro pra você. Eu pegava um lenço da minha mãe, eu botava na cabeça, pegava o óculos escuro dela, pegava a minha bicicleta, virava de ponta cabeça assim, porque era meu carro, era o volante do meu carro. E eu dirigia, botava o ventilador e eu era a Viúva Porcina. Gente! Então... Desculpa, eu não nasci pra ser princesa. Adorei. Ai, olha. Agora vamos voltar. Tenho algo que compartilhar aqui, porque eu quero terminar esse nosso episódio com um texto da Carol, do Amores Possíveis. É um podcast que eu sigo, que eu adoro. Carol fala muito de relacionamentos, né? E trazendo essa vertente aí da mulher, né? A visão da mulher, o papel da mulher dentro dos relacionamentos. Então, ela publicou um texto aqui na Glamour, da Globo.com, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Então, quem quiser ir, segue @Amores Possíveis com a Carol. O texto começa assim, abre aspas. Para escolher, ao invés de sermos escolhidas, é preciso coragem. É preciso agir com o coração e muitas vezes ir embora, mesmo amando o outro. Que possamos treinar o discordar, trocar o tanto faz por eu prefiro fazer tal coisa. E o você está certo por isso eu não concordo. Que tenhamos coragem de não nos dar conta de tudo, de não atender às expectativas e de não sermos tão diferentes quanto eles esperam que sejamos. Se pudermos ser mulheres iguais, que honram sua voz, o seu amor, sinto que estaremos fazendo escolhas mais amorosas. E confio que homens sensíveis e abertos sustentarão relações onde os dois escolhem juntos. Esses são os príncipes e astros contemporâneos que sonham para mim. Gente que desce do palco, do castelo e que não me faz boneca de luxo. O luxo aqui é poder se interessar por alguém perfeitamente imperfeito, alguém humano, demasiadamente humano, como diria Nietzsche. Fecha aspas. Eu fecho aqui porque não tem mais o que falar, né? Fecha a conta e passa a régua, né? É isso aí. E o Grito das Corvas fica por aqui, mas nos aguardem que logo estaremos de volta colocando nosso bico onde a gente quiser.
Porque ninguém manda na gente, nem o Elvis. Nem o Elvis.